E a questão é o seguinte, a gente estava fazendo sobre aquela série de Marcos 16, a gente falou sobre algumas coisas e tal, e a gente, agora seria o momento de a gente começar a falar sobre a questão de cura e tal. Mas o Senhor começou a falar comigo, na verdade, desde a semana passada, acerca de algo que é o fundamento para que a gente possa estar vivendo essas coisas que a palavra de Deus nos revela. Porque, cara, eu vou te falar, não adianta a gente estar falando sobre cura, a gente estar falando sobre expulsar demônios, a gente estar falando sobre o poder sobrenatural de Deus, se a gente não conhece essas verdades, e isso que a gente vai estar falando hoje. E, cara, eu creio que a maior batalha que a gente está vivendo hoje como cristãos, não é a batalha entre o bem contra o mal, não é a batalha de nós contra o diabo, ou mesmo de Jesus contra os demônios, os poderes demoníacos, mas sim uma batalha da verdade contra a mentira. E, cara, se tu começa a pensar e fazer um estudo em relação a isso, você vê que tudo se resume nisso. Tudo se resume entre verdade e mentira, e se a gente vive através da verdade ou a gente vive através da mentira. E nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de que a gente tem, né, a gente está nesse momento atípico, um momento que não é normal, a gente está vendo algo que a gente vive todos os dias, tem inúmeras reações que a gente acaba tendo com isso, certo? E eu creio que a palavra de Deus, ela nos dá uma direção de como a gente deveria estar lidando com isso. Então, esse assunto da verdade contra a mentira não é só para a questão de curar enfermo, não é só para a questão de expulsar demônio, não é só para a questão de andar no poder de Deus, não é só para a questão do coronavírus, mas engloba tudo o que tem a ver da nossa vida como filhos de Deus, como cristãos, certo? A primeira coisa que eu queria que vocês abrem em Hebreus, capítulo 11. Se alguém puder... se eu puder... Eu escuto eles dali? Não? Tá, alguém pode dar uma olhada no WhatsApp? Só pergunta se está tudo bem, se vocês estão escutando bem. Ô Felipe, por favor. 11 o quê? Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. 11, 3 fala assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui está falando que a palavra de Deus, certo? E é algo que a gente já conhece, mas às vezes a gente, por conhecer algo vez após vez, tipo, se é algo normal para nós, a gente tem que cuidar de não cair no perigo da gente ter algo, tipo, já escutou tantas vezes aquilo que às vezes a gente não para meditar no que realmente isso significa. Certo? A gente já escutou inúmeras vezes que Deus ele criou o mundo com a sua palavra. Mas quando a gente para pensar nisso, a gente vê que o fruto de todas as coisas que existem na face da terra, elas só existem por causa do poder da palavra de Deus. Quer dizer, Deus criou todas as coisas falando. E se não fosse pela palavra de Deus, pelo poder da sua palavra, nada que hoje existe, existiria. Então esse versículo está falando que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De tal maneira que aquilo que é aparente, aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente determina como real, né? Aquilo que a gente toca, que a gente cheira, que a gente prova, que a gente às vezes tem como mais real do que as coisas invisíveis, foi criado por algo que não é visível. Quer dizer, a palavra de Deus, que às vezes não é algo que tu consegue tocar, que tu consegue provar, que tu consegue sentir necessariamente, é o que criou esse mundo tangível e sensorial que a gente vive. Então, às vezes, a gente tende a ter esse mundo sensorial como a verdade e a realidade, quando, na verdade, uma realidade maior e mais poderosa é aquilo que criou esse mundo real, esse mundo visível, que é uma realidade invisível, certo? Então, quer dizer, todas as coisas que existem na face da Terra foram criadas pelo poder da palavra de Deus. E não só isso. Vamos avançar para Hebreus 1, 3. Capítulo 1, versículo 3. Agora aqui está falando de Jesus. Ele fala que Jesus, o qual, sendo resplendor da sua glória, quer dizer, sendo resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então esse é o ponto que eu queria trazer desse versículo. Aqui está falando que não só todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, como todas as coisas elas são sustentadas ainda pelo poder da palavra de Deus. Na verdade, pela palavra do poder
de Deus. É muito interessante, eu estava pensando sobre isso, fala que todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus, em vez do poder da palavra de Deus. Mas eu estava pensando porque é como quando, por exemplo, uma pessoa quando ela tem autoridade, a palavra dela carrega essa autoridade. Sim. Então a palavra da autoridade dela vai carregar o poder que a autoridade daquela pessoa tem. Por exemplo, um policial, quando ele fala algo em nome da lei, ele está falando uma palavra do poder que ele possui. Então a mesma coisa é Deus. Deus ele tem o poder dele e do poder dele ele declara a palavra. Certo? E aqui está falando que o poder da palavra de Deus, que a palavra do poder de Deus, ele sustenta todas as coisas. Então quer dizer, a palavra de Deus criou todas as coisas e pela palavra de Deus todas as coisas permanecem existindo da maneira que é. Só que a verdade é que na realidade que nós vivemos hoje, nem tudo que existe é fruto e permanece existindo por causa da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que tem coisas no mundo hoje que elas existem e não é por causa da palavra de Deus. E elas existem por causa da mentira do diabo. Quando a gente vai ver então o princípio de todas as coisas, quando Deus ele cria o mundo falando, ele pela palavra dele cria todas as coisas, mas quando ele termina de criar todas as coisas e ele cria um mundo completo, no sexto dia Deus cria o homem, olha para a sua criação e fala, é muito bom isso que eu criei. Só que naquela criação não existia mal, não existia doença, não existia morte, não existia coronavírus, não existia enfermidade, não existia nada disso. É algo interessante. E quer dizer, era um mundo onde não existia mentira. E a questão é o seguinte, a palavra de Deus, em João capítulo 17, Jesus ele fala, Senhor, falando para Deus, orando para Deus Pai, fala, Senhor, santifica os teus, falando dos discípulos, santifica-os na tua verdade. Ele fala, a tua palavra é a verdade. Então, nós podemos então concluir que todas as coisas que foram criadas pela verdade de Deus. Amém. Certo? Sim. Agora, de novo, tem coisas no mundo hoje que não vieram pela verdade de Deus, mas vieram como fruto da mentira do diabo. Eu ouso dizer algo mais profundo ainda, que tudo aquilo que não é da vontade de Deus é fruto da mentira do diabo. Muito interessante, porque quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, naquele mundo perfeito, onde tudo que Deus já havia criado era muito bom, não havia mentira. Não existia espaço para mentira. Não tinha mentira. E, portanto, o fruto que a gente via nesse mundo era o fruto perfeito da vontade de Deus, de acordo com a palavra dele. E é muito interessante que é só no momento em que o diabo ele mente para Adão e Eva, e que eles acreditam na mentira do diabo, que a partir de então o mundo ele é corrompido. Sim. E coisas começam a serem pervertidas, porque agora existe dois tipos de sabedoria no mundo. A sabedoria da verdade de Deus e a sabedoria do diabo. Vamos abrir em João capítulo 8, olha o que fala. Em João capítulo 8, a partir do versículo 30. Fala, dizendo Jesus estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Olha que interessante. Aqui Jesus começou a falar, não com aqueles que não criam nele. Ele dirigiu a sua palavra para aqueles que estavam crendo nele. Certo? A gente se encaixa dentro desse grupo de pessoas. Ele fala o seguinte, se vós. Ele está colocando uma condição. Está falando, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele está falando, olha, para você ser meu discípulo, não adianta você ouvir a minha palavra uma vez, não adianta você receber a minha palavra um dia, mas para você realmente ser o meu discípulo, você vai ter que receber a minha palavra e você vai ter que permanecer na minha palavra para você poder ser meu discípulo. O que ele está querendo dizer é, para você andar como eu ando,
você vai ter que permanecer na minha palavra. Não é algo que você vai visitar uma vez por semana, ou que você vai visitar uma vez por mês, mas é um estilo de vida onde você vai viver na palavra de Deus. Certo? Daí continuando ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante. Ele está falando, e quando tu permanecer na minha palavra, tu vai conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui é um outro ponto, mas sabe que isso aqui mostra uma realidade espiritual. Muitos cristãos, eles pegam a Bíblia para ler 10 minutos por dia, ou uma vez por semana, 2 vezes por semana, e às vezes eles olham a vida de um irmão e falam, nossa, como é que aquele irmão tem tantas revelações da palavra? Eu posso te garantir que se alguém está tendo revelação da palavra, é porque ele está permanecendo na palavra de Deus. Ele não está visitando a palavra 10 minutinhos por dia. Ele está meditando na palavra de dia e de noite. Aqui está falando que quando tu permanece na palavra de Jesus, tu é o discípulo dele. E então tu vai conhecer a verdade vai te libertar. Quer dizer, tu conhecer a verdade não está dizendo simplesmente você ler e falar, tá, legal, fiquei sabendo sobre o que está falando aqui. Conhecer a verdade é tu permanecer na verdade a tal ponto que aquilo se torna uma revelação e tem poder para te libertar. Mas a questão é a seguinte, se a verdade te liberta, é porque ela está se a verdade ela te liberta, o poder da verdade traz liberdade, é porque você estava preso em uma mentira. Olha que interessante. Então tudo na nossa vida se resume em você está vivendo pela liberdade da verdade ou você está ainda preso em mentira e provando algo que não é da vontade de Deus. E eu estou para dizer que todos nós estamos crescendo na revelação da verdade de Deus nas nossas vidas e nessa liberdade que a verdade traz. Sim. Mas aqui claramente está dizendo que se a verdade nos liberta, é porque nós estávamos aprisionados em uma mentira. Certo? Tá certo? E cara, isso é muito importante a gente entender. Porque, de novo, a realidade da vontade de Deus se encontra na sua verdade. E a realidade da vontade do diabo se encontra na sua mentira. Faz sentido? Quer dizer, o que o diabo quer manifestar na tua vida e o que ele pode estar manifestando na tua vida, qualquer coisa que seja fruto da queda do homem, só tem poder na tua vida porque ainda você está acreditando em uma mentira. Porque no momento que tu conhece a verdade te liberta da mentira e ela te faz experimentar a vontade de Deus e não mais a vontade do diabo. Se permaneceres. Certo? Então, olha que interessante isso. Agora, vamos ler mais para baixo aqui no versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso Pai, isso ele falando para os fariseus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando fala que o diabo ele é pai da mentira, está dizendo que o diabo gerou a mentira. O que é a mentira se não a perversão da verdade? Porque o diabo não cria nada. Mas o que ele faz? Ele pega a verdade, perverte ela, e isso se torna numa mentira. Tá? Então quer dizer, no momento em que a mentira entrou no mundo, a partir de então existe 2 tipos de sabedoria que estão manifestando suas forças nesse mundo. A sabedoria de Deus, que produz liberdade do poder de Satanás para a vontade de Deus, e a mentira do diabo, que te aprisiona para não ver a manifestação da vontade de Deus na tua vida. Certo? Vamos abrir em 2 de Pedro, capítulo 1. Olha o que fala.
certo aí, meu irmão. Tá tudo certo, não? Sim, eu tô vendo. Deixa então, né? Olha o que ele fala então, 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Fala assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. No versículo 2, muito interessante que ele fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu acredito que muita gente, todo mundo quer provar mais graça e paz na sua vida. Mas aqui ele está falando que a graça e paz ela é multiplicada na nossa vida pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E quando está falando de conhecimento de Deus, lembre, aqui ele está escrevendo para uma igreja. Está escrevendo para pessoas que já creem. Ele está falando, vocês já conhecem o Senhor no entendimento que vocês creram nele. Mas aqui está falando que a graça e paz vai continuar sendo multiplicada na tua vida proporcional ao conhecimento que você tem de Deus e de Jesus Cristo. E conhecimento aqui não está falando de você saber sobre Deus, mas de tu conhecer Ele. Então aqui está linkando diretamente a experiência que tu vai ter da graça da graça e da paz de Deus vai ser proporcional ao conhecimento da verdade de Deus. Cara, porque a questão é o seguinte, a palavra de Deus fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente tudo aquilo que Jesus Cristo cumpriu para a nossa vida manifestasse em nossa vida, cara, a gente não veria nenhum cristão doente, nenhum cristão passando necessidade, nenhum cristão provando de pecado, nenhum cristão provando do fruto do pecado, porque se automaticamente acontecesse na nossa vida, já estava feito. Porque quando Jesus falou está consumado, ele declarou ali que ele tinha terminado aquilo que ele tinha vindo para cumprir. Mas a verdade é, se Jesus ele já falou está consumado, por que a gente não tem provado tudo aquilo que diz respeito à vida e piedade? Continuando aqui, ele fala que também o divino poder de Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Isso significa que não tem nada que a gente precise para a nossa vida que Deus já não tenha nos dado. Mas então por que a gente não está provando? Por causa de falta de conhecimento da verdade de Deus. Falta de conhecimento da verdade de Deus. Acessar a herança, precisa ser maduro para acessar a herança. Oi? Precisa ser maduro para acessar a herança. Sim, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente entra nessa nova vida. Agora, o quanto a gente vai provar dessa nova vida e os efeitos dela na nossa vida aqui agora, está diretamente ligado ao conhecimento da verdade de Deus. Ao conhecimento que tu tem da verdade de Deus. E o quanto tu crê nela, e o quanto tu anda nela. Certo? Vamos abrir em Tiago agora, capítulo 3. Vamos ler aqui então, Tiago 3, a partir do versículo 13. Fala, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aqui claramente está mostrando aquilo que eu estava falando, que no mundo existem dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria que é proveniente de Deus, e ela tem frutos que são provenientes de Deus. E existe uma sabedoria que ela é animal e diabólica. E essa sabedoria, ela vai produzir os frutos de morte que a mentira produz. E a questão é o seguinte, que todos nós que nascemos nesse mundo, nós nascemos debaixo dessa sabedoria terrena, animal e diabólica. Então quer dizer, o natural da gente viver e o natural da gente ver a vida não necessariamente é o correto segundo a verdade de Deus. Aquilo que a gente foi ensinado desde pequeno e a maneira natural que a gente vê a vida não necessariamente é a maneira como Deus planejou para que a gente vivesse. E se realmente existe uma outra realidade para a gente viver, que é fruto da verdade de Deus na nossa vida, então isso significa que a gente precisa conhecer essa verdade e pelas grandíssimas e preciosas promessas que Deus nos deu, a gente então ser participante da natureza de Deus nessa terra. Porque, cara, tem inúmeros versículos muito poderosos na palavra de Deus. Versículos que prometem saúde completa, proteção completa, que prometem autoridade, poder, que prometem sabedoria, que prometem dons espirituais, que prometem a gente ter uma vida vitoriosa, que promete a gente experimentar a prosperidade de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Mas a verdade é que a gente não tem, às vezes a gente não vê isso manifestado na vida daqueles que creem. E sabe por quê? Porque às vezes a gente tenta mesclar a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. E assim como as trevas, elas não tem como você misturar ela com a luz, não tem comunhão entre a luz e as trevas, da mesma maneira que não tem comunhão entre Cristo e Belial, não tem comunhão entre o infiel e o justo, da mesma maneira não tem comunhão entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do diabo. E pessoal, a sabedoria, para ser uma sabedoria diabólica, ela não precisa vir com um pentagrama estampado. E cara, a grande batalha do diabo, desde o princípio que a gente vê, é de um ser que não tem nada além de mentira, mas ele é astucioso e ardiloso. E ele vai tentar utilizar de todas as mentiras e lógicas naturais para tentar te fazer se submeter à sabedoria dele ao invés da sabedoria de Deus. E no momento que a gente se submete à sabedoria do diabo, e quando eu falo sabedoria do diabo, de novo, a gente pode pensar em coisas terríveis e feias, mas não, estou falando de sabedoria natural. Sabedoria tipo como, cara, se você quer prosperar, você tem que reter mais. Isso é uma sabedoria lógica, mas é uma sabedoria diabólica. A sabedoria de que você tem que cuidar de você, e você tem que salvar a tua vida, você tem que guardar a tua vida, e você tem que pensar em você antes de pensar no outro. Parece sensato, né? Parece algo sensato, parece algo que realmente faz sentido, mas é animal diabólico. Vai diretamente contrário ao que a palavra de Deus nos revela. Então tem certas coisas que parecem fazer lógica para nós, porque a gente nasceu sendo ensinado com essa sabedoria do mundo, mas ela produz morte, porque é uma sabedoria diabólica. Sim. Mesmo que não venha com as gompinhas do diabo. Mesmo que não venha, e esse é a grande artimanha do diabo. O diabo, ele sabe, ele tenta trabalhar conosco na medida do quanto a gente respeita a verdade de Deus. Porque, por exemplo, com Jesus, quando ele vem tentar Jesus, ele utiliza versículos bíblicos. Não é verdade? Sim. Não é verdade? Por exemplo, ele fala, te lança de cima desse lugar que está do cenáculo, que está escrito que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, para que em nenhum momento você tropece sobre pedra nenhuma. Ele adicionou uma palavra. Não está escrito para que em nenhum momento. A palavra de Deus fala que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para que tu não tropece em pedra nenhuma.
Quer dizer, a segurança de Deus é sobre a nossa vida, mas não em qualquer momento. Se tu pegar e fizer ir contrário à vontade de Deus, Deus falar, não faz isso, fala, não quero saber, e você começar a agir de acordo com a tua carne, tem um limite onde Deus ele não tem como te proteger, você vai acabar recebendo a recompensa das tuas obras. Então não é em qualquer momento. Entendeu? Deus vai te proteger, Ele vai te proteger para te tropeçar em qualquer pedra quando você tropeçar, se tu está andando no caminho do Senhor. Então quer dizer, para ele tentar enganar Jesus e fazer com que Jesus se desviasse do caminho de Deus, ele teve que pegar a palavra de Deus e adicionar uma coisinha quase imperceptível. Por isso que a gente deve permanecer na verdade de Deus, para que a gente conheça a verdade nos liberte. Porque se tu conhece a verdade de maneira superficial, às vezes pode ser mais perigoso. Porque uma pessoa pode pegar a palavra, o que parece ser a palavra de Deus, adicionar umas coisinhas, e porque tem aparência de sabedoria divina, você engole. E cara, o mundo está lotado disso. O mundo está lotado disso. Mas, irmãos, assim como a água não se mistura com óleo, assim como a luz não se mistura com as trevas, a sabedoria de Deus não se mistura com a sabedoria desse mundo. E sabe, tipo assim, nesse tempo que a gente está vivendo, tá? Do coronavírus e tal, eu creio que a gente tem que... é aquilo que eu falei no vídeo até que eu fiz para o Instagram. Eu acredito que você deve utilizar a sabedoria que você tem. Certo? E eu creio que todos nós estamos num processo de crescimento da nossa maturidade, com a fé na palavra de Deus. Eu acredito que a gente não deve agir tentando ter fé em coisas que às vezes a gente não tem fé para agir. Certo? O que eu quero dizer com isso é, você não deve agir com tolice tentando imitar, por exemplo, fé de outras pessoas que você vê, se você não está sendo impulsionado pela revelação da verdade. Sim. A fé é um fruto natural de uma revelação da verdade de Deus. Quando você tem conhecimento da verdade de Deus e tu tem uma revelação da verdade de Deus, aquilo vai gerar fé no teu coração, o que vai cooperar com as obras, e pelas obras a fé vai ser aperfeiçoada. Quer dizer, a revelação da palavra de Deus vai te impulsionar à verdade. Mas antes de você sair querendo apresentar a obra de fé, primeiro conheça a verdade. Te enche da verdade de Deus, até que aquilo se torne uma realidade no teu interior, onde você sabe, mano, essa é a verdade de Deus na minha vida. E aquilo gere, então, obras que são fruto dessa fé. Amém. Então eu não acho que é sábio simplesmente você pegar e vamos embora, gente, você tem que me imitar, porque se eu posso ter fé para uma coisa e você ainda não ter chegado onde eu tenho fé, e se eu quiser te arrastar para tu agir igual eu estou agindo, isso pode causar uma destruição na tua vida. Por quê? Porque você não crê. Você está tentando imitar uma fé. Olha o que fala em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Fala assim, aqui está falando nesse capítulo, está falando sobre coisas sacrificadas aos ídolos, tá? Antigamente, principalmente naquela época, hoje em dia a gente vê isso ainda aqui e tal, mas, por exemplo, você não vai comprar algo no açougue que geralmente foi fruto de sacrifício para ídolos, né? Mas às vezes eu tenho contato com esses sacrifícios nas encruzilhadas, galinha morta, tal. Mas na época aqui em Corinto, tinha templos e o pessoal iam lá e sacrificavam muitas ofertas aos ídolos. E obviamente os ídolos não comiam aquela carne porque eles são pau e pedra. Então a carne sacrificada, o que eles faziam? Botavam no açougue para vender. Então alguns cristãos, sabendo disso, ficavam com a sua consciência condenando eles. A tal ponto que eles não compravam dessa carne para comer. Porque eles ficavam com a consciência do ídolo. E é esse ponto que Paulo está falando. Então ele fala, versículo 5 fala, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, quer dizer, muitos que se dizem disso, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento,
porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Então tem pessoas que compravam essas carnes e com consciência do ídolo, tipo, cara, isso foi oferecido a ídolos, comiam e a consciência deles ficava contaminada, eles começavam a se condenar e a se sentir condenados por terem comido tal carne. Olha o que fala no versículo 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade, quer dizer, a liberdade daqueles que têm esse conhecimento, não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, quer dizer, tu tem conhecimento que, cara, Deus criou todas as coisas, e todas as coisas são purificadas pela oração, e tu tens esse conhecimento, portanto, você pode pegar, comprar, orar e comer tranquilo, que isso não te condena de maneira nenhuma. Agora, se tu que tem esse conhecimento, alguém vê você sentado na mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Quer dizer, se ele te vê comendo, tu que tem consciência, ele vai ser induzido a agir como você agiu. Por quê? Porque ele sabe que tu crê, que tu é um crente, que tu é um filho de Deus. Então ele vai ser induzido a agir como você agiu. Só que ele está fraco na fé nessa questão ainda. E por causa disso, olha o que ele fala, 11, e pela tua ciência, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Então eu acredito que todos nós estamos em um processo de crescimento acerca da fé, certo? E eu acredito que cabe a nós exortarmos uns aos outros as boas obras e a fé, certo? Mas obviamente com sabedoria. Não adianta querer arrastar pessoas que às vezes não estão na posição de estar tranquilos em relação a uma circunstância e querer botar elas para fazer algo. Por exemplo, não adianta eu pegar Jesus. Jesus não estava treinando os discípulos, foi 3 anos de ministério. Foi só depois de 2 anos, quase 2 anos depois, que Jesus ele mandou os discípulos de 2 em 2 para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e limpar os leprosos. Foi depois de 2 anos vivendo com Jesus, vendo pessoas sendo curadas, sendo instruídos e a fé deles sendo empoderadas, que Jesus falou, tá, agora vocês vão sozinhos, sem eu, de 2 em 2, para operar essas coisas. Quer dizer, teve um processo de crescimento, porque talvez antes eles não teriam a fé de botar a mão num leproso e falar, ser limpo, né? E o que poderia acontecer? Colocar a mão no leproso, sem fé, só porque, putz, eu tenho que estar fazendo isso, e isso gerar destruição na vida do cara. Pegar lepra. Por quê? Porque a fé é que faz com que a gente prove da graça de Deus e da verdade de Deus. Romanos capítulo 5 fala que nós temos entrada pela fé a esta graça. Então a graça de Deus está pronta para nós. A graça de Deus está pronta para nós. Só que a verdade é o seguinte, você só vai provar da graça de Deus que já está pronta para você de acordo com o nível da fé que você tem na graça de Deus. Tá? Então eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que a gente tem que estar crescendo e tal. Mas irmãos, nós somos filhos de Deus. Deveria haver uma resposta diferente na nossa vida da que o mundo está tendo. A gente deveria ter uma resposta completamente diferente do mundo quando se refere àqueles que nasceram de novo. Cara, tem inúmeras promessas incríveis na palavra de Deus, e eu creio que se cada um de nós, se a gente pensar como é que Jesus estaria agindo numa situação dessa, eu tenho certeza que Jesus ele estaria, cara, agindo às vezes muito diferente do que a grande maioria. E isso, de novo, não é para nos impulsionar a agirmos em algo que a gente não tem fé, mas a gente deveria olhar Jesus como a revelação do que é ser filho de Deus verdadeiramente. E o fato da gente não estar numa posição, às vezes, de fé, para estar, às vezes, agindo em algo sobrenatural, ou às vezes está agindo contrário ao que o mundo está querendo que você haja, a gente pelo menos tem que ter a consciência que, cara, eu tenho algo para crescer. Eu vejo algo na palavra de Deus que talvez não seja a realidade do que eu estou vivendo agora, mas, meu irmão, eu quero provar da realidade de Deus, então eu vou permanecer na verdade de Deus, para que, conhecendo a verdade, eu seja libertado da mentira. E eu possa provar a realidade do que é ser filho de Deus. Irmãos, esse coronavírus aí, por exemplo, tem muita gente falando que, cara, é juízo de Deus.
E esse é outro assunto, eu posso explicar, irmãos, não é juízo de Deus. Tá? Não é juízo de Deus. A gente está num tempo de graça, a gente está no ano aceitável do Senhor, a gente está no tempo onde você ainda pode buscar a Deus e o encontrar. Jesus pagou o preço e a condenação dos pecados de toda a humanidade já foram pagas em Jesus Cristo. Só tem um pecado que não foi pago, que é o pecado de não crer em Jesus. E esse pecado vai ser condenado no dia da ira do Senhor. Tá? Então eu creio plenamente pela palavra de Deus que não é um juízo de Deus sobre a terra. Tá? Agora eu creio que é um dos sinais do tempo do fim. E a palavra de Deus fala, Jesus falou para os seus discípulos, acerca dos sinais do tempo do fim, ele fala, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assisteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Certo? Ele fala, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Ele fala, mas esses são os princípios das dores. É o princípio das dores, irmãos. Em Apocalipse fala que Deus permitiu que a besta fizesse guerra aos santos e os vencesse. Em Apocalipse fala que Miguel vai fazer guerra com os anjos, vai jogar ele e seus anjos na terra. Fala, ai dos habitantes da terra, porque Satanás foi lançado na terra, ele sabe que o seu tempo é curto. Mas ele fala, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até o fim. E se a gente, no princípio das dores, irmãos, a gente não começar a se fortalecer na verdade da palavra de Deus, do que significa ser filho de Deus, de tal maneira que a gente possa viver nesse mundo, mas não sendo como dele, como Jesus falou, filhinhos, vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cara, se a gente não se fortalecer para nos princípios das dores, a gente está sendo a luz que brilha no mundo, de tal maneira que a gente possa resplandecer diferente para o mundo, onde eles possam olhar para nós e ver algo diferente na nossa reação para com que o mundo está nos jogando e para com as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que acontecem no mundo na nossa direção, a nossa resposta não seja diferente das dos ímpios. Onde está a nossa esperança para eles verem e falar, caramba, cara, eu vejo uma esperança em você que eu não entendo. Qual que é a razão da tua esperança? Entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? O que eu estou querendo dizer é, eu estou querendo chamar a gente a olhar para nós e olhar para a palavra. E olhar para a circunstância e perguntar, como um filho de Deus deveria agir nessa circunstância? E não estou falando para eu ficar em casa, não ficar em casa, esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Se eu ficar em casa ou não ficar em casa. Você toma a decisão que você quiser, que tu achar melhor. Mas estou falando da nossa posição em questão da confiança no Deus que a gente serve. A confiança na palavra de Deus. Tipo, eu posso dizer sinceramente, irmãos, sinceramente. Começou esse negócio do coronavírus, por nenhum momento eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Ah caramba, o que eu vou fazer? Meu Deus, a gente tem que... Cara, em nenhum momento. Teve tentações que tentaram vir, sim, e muito que me ajudou a permanecer tranquilo foi que eu não fiquei me enchendo da sabedoria do mundo. Quantas mais pessoas morreram? Quantas mais coisas aconteceram? E isso ajuda a gente a permanecer firme na fé. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 4, que Abraão, ele não enfraqueceu na fé. E fala, por que ele não enfraqueceu? Porque ele não atentou para o seu corpo já amortecido e para o ventre amortecido de Sara. O que fez com que ele não enfraquecesse é que ele não atentou para a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo não é só o que tu ouve na rádio, não é só o que você ouve na televisão, não é só o que você vê através das informações pelo teu celular. A sabedoria do mundo também é aquilo que a tua mente, inclinada à carne, te vem trazer. E a questão exatamente, começa a se sentir mal. E daí a tua mente já fala, e aí, será que é o coronavírus? E daí você começa, ai meu Deus, e agora? E se for, o que eu vou fazer? Cara, é uma mentirinha que se consegue fazer com que tu mude o teu foco e tu engula a mentira, você passa a estar preso numa mentira e tu não vai provar da verdade, da liberdade que ela traz.
Jesus, ele fala nos evangelhos, ele fala, se os teus olhos, ele fala, a lâmpada do corpo são os olhos. Ele está usando uma linguagem figurativa, dizendo que a lâmpada da tua vida são os teus olhos. Ele fala, se os teus olhos forem simples, singulares, todo o teu corpo terá luz. Basicamente falando, se os teus olhos forem singulares, toda a tua vida vai ter luz. Fala, mas se os teus olhos forem maus, e a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É muito interessante porque quando Paulo está orando para a igreja, ele fala, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Se a gente for ver dessa maneira, ele está falando, mano, se tu tiver um entendimento único e olhar para uma só direção, não olhar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, não é um olho no peixe, um outro olho no gato, é tu estar olhando para uma só direção, um só entendimento. Se tu estiver olhando apenas para a sabedoria de Deus, todo o teu corpo vai ter luz. Agora, se tu está com um olho na sabedoria de Deus e tu está com um olho na sabedoria do mundo, meu irmão, a luz que em ti há são trevas. Porque você vai estar recebendo uma sabedoria misturada. E só a verdade pura é a verdade. E tu vai provar de trevas. Então ele fala, eu oro para que os olhos do teu entendimento sejam iluminados. Interessante, ele fala, se a luz que em ti há são trevas. Desde quando luz é trevas? É que ele está falando de iluminação de entendimento. Ele está falando de conhecimento. Sabe quando fala, aquela pessoa ela é iluminada, às vezes querendo dizer do entendimento dela, uma pessoa esperta, uma pessoa, sabe, que é cheia de sabedoria. Então a questão é, por qual sabedoria você está sendo iluminada? Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Em Tiago capítulo 1 fala, irmão, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos. Ele dá a todos, qualquer um que pede, Ele dá. Ele dá a todos liberalmente, não lança em rosto. E se lhe é dada, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele fala, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ter um coração dobre é uma pessoa que tem uma visão dobre, tem uma visão dupla. Não está olhando para uma só direção. Irmãos, não tem como você querer misturar a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Não tem como você misturar. Ou você escolhe a sabedoria de Deus e vive por ela, ou você escolhe a sabedoria do mundo e vive por ela. Não tem como a gente misturar, irmãos. Em algum ponto, a gente vai ter que pegar e ver o que a palavra de Deus diz sobre essa relação, essa questão. E, mano, você vai ter que escolher acreditar que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso sempre. A gente vai ter que tomar essa decisão de que, cara, ponto, eu creio na palavra de Deus. Vamos abrir em Romanos capítulo 4, olha o que fala. Nessa parte aí de Abraão. Porque, irmãos, e de novo, eu fico com medo de ofender pessoas, mas tem que falar. O que mais a gente tem visto, o que mais eu tenho ouvido, entre a igreja é o seguinte, irmãos, a gente tem que ter fé, mas a gente também tem que ter sabedoria. E a pergunta que eu falo é, que sabedoria? Porque a sabedoria de Deus gera fé. E a fé ela é baseada na palavra de Deus. E a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Me dá a entender e me faz parecer o seguinte, que quando a gente anda na fé, a gente vai estar andando num estilo de vida que pessoas não vão conseguir compreender. Irmãos, de novo, cara, a gente tem que ter fé, mas a gente também tem que ter sabedoria. E eu creio que a gente tem que agir em sabedoria, tá? Deixa eu deixar bem claro. A gente deve ter sabedoria. Só que a sabedoria é de Deus. A sabedoria é de Deus.
Então, por exemplo, a gente deve dar um bom testemunho para com os nossos vizinhos, a gente deve dar um bom testemunho para com as pessoas de fora, sim. Por exemplo, uma das questões da gente não estar fazendo os evangelismo, não ter feito, e creio que a gente não vai continuar fazendo por causa dessa questão, é para isso. Por que eu vou sair na rua, começar a orar pelos enfermos? Primeiro, não vai ter muitas pessoas, as que tiverem vão se sentir ofendidas, e pode dar caso de ser um mau testemunho para o governo, a polícia pode querer intervir, e vai acabar sendo um mau testemunho. A gente estaria indo lá orar por eles por fruto de dúvida? Não, é fé, a gente está querendo levar vida para as pessoas. Mas, usando a sabedoria de Deus, que fala que a gente deve ser um bom testemunho para com as autoridades e para com todas as pessoas, aqueles que creem e aqueles que não creem, então é melhor a gente ficar em casa. Isso é a sabedoria de Deus. Isso é a sabedoria de Deus. Agora, a gente pegar e falar assim, não, irmão, tá, tudo bem, eu creio que Deus, Ele me protege. Mas eu também tenho que fazer isso e aquilo. Irmãos, de novo, não estou querendo dizer... O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que, cara, se tu crê, você age de uma maneira. Sim. Se tu crê que tu coloca a mão sobre o leproso e o leproso é limpo, você não vai sair dali correndo para lavar as mãos, com medo de ser contaminado. De verdade. Se a gente crê que Deus ele nos prospera e que quando eu dou, Deus me devolve em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, eu não vou pegar e dar aquilo que eu senti no meu coração para aquela pessoa, depois sair correndo para ligar para o banco para ver se ele consegue um empréstimo para mim, porque eu não sei se eu vou conseguir pagar as contas no final do mês. Você está entendendo? Às vezes, cara, a gente tenta encaixar a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo, ela é diabólica, ela vem do diabo e ela não vai produzir liberdade, ela não vai produzir vida, ela não vai produzir graça, ela não vai produzir paz. E a sabedoria de Deus, ela é antagônica à sabedoria do mundo e ela é incompreensível para o mundo. Me deem graça no que eu estou falando, irmãos, porque eu sei que é um tempo peculiar. E de novo, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, nós devemos nos estabelecer numa posição onde, cara, eu quero conhecer o que a palavra de Deus diz e a realidade que a verdade de Deus pode trazer na minha vida. Eu quero provar a graça de Deus. Então, em situações onde eu não tenho fé ainda, não adianta eu querer parecer o super-homem de fé e agir numa coisa que eu não tenho fé. Mas eu devo ser sincero comigo mesmo, para com a palavra de Deus. A ponto de poder falar, cara, isso aqui é uma coisa que eu ainda não estou vendo manifestar na minha vida. Mas, legal, eu reconheço, é a palavra de Deus. Portanto, eu estou na busca para viver isso. Então, por exemplo, a palavra de Deus fala para a gente nos examinar a nós mesmos. E, por exemplo, esse é um momento muito importante que, cara, se eu percebi que, mano, essa questão do coronavírus falou muito grande no meu coração, eis uma coisa que você precisa se fortalecer na verdade. É uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade de poder falar, mano, top, então tá. Senhor, eu preciso crescer nisso. Senhor, eu preciso conhecer o que tu diz em relação a isso. Eu preciso reconhecer o que tua palavra revela em relação a isso. Porque se eu não estou provando paz, se eu não estou provando a realidade do que tu diz, é porque eu estou acreditando em alguma mentira. E irmãos, se tu estudar os homens de Deus, os homens que viveram vidas que são exemplos para nós hoje, todos eles foram tidos por arrogantes, por causa da maneira que eles agiam, por pessoas que estavam agindo inconsequentes, pessoas que estavam colocando sua vida em perigo, mas não, eram simplesmente homens de fé, que realmente acreditavam que a palavra era a verdade. Eram homens como John de Lake, lá na peste bubônica, né? Que ele é bubônica? Você viu agora recente a história? Que ele estava lá enterrando os mortos, enterrando os caras que morreram da peste. Pô, seu inconsequente. Não, o cara não está sendo inconsequente, o cara está crendo. O cara está crendo. E a nossa vida como cristãos não deve ser ver um cara que está na fé e tentar trazer o cara à razão nossa. Mas a gente olhar aquilo lá e poder ver, mano,
eu quero poder crescer um dia e poder, em sinceridade, estar enterrando o cara que morreu com a peste bubônica e saber que aquilo não me toca. Mas para eu chegar nesse ponto, eu tenho que reconhecer, opa, talvez aquilo que é o meu modus operandi natural do meu entendimento que sempre eu vivi, não é o que a palavra de Deus declara. Cara, a palavra de Deus diz o seguinte, posso dizer uma coisa? Que eu estava lendo hoje, meditando sobre isso. A palavra de Deus fala o seguinte, que deixa o dedo em Romanos 4, abre em Romanos 5. Olha o que fala. Isso, vai no 5 agora. 5, versículo 17. Fala, porque se pela ofensa de um, está falando de Adão, se pelo pecado de um, a morte reinou por esse, fala reinou. Olha isso, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão, fala reinarão, em vida por um só Jesus Cristo. Tá? Aqui está falando que por causa do pecado de Adão, a morte reinou. A morte reinou sobre quem? Sobre nós. O reinado da morte, a gente estava debaixo do reinado da morte. Certo? Mas aqui está falando que da mesma maneira, quando a gente recebe a abundância da graça, agora a gente não vai ser mais reinado pela morte, mas nós vamos reinar. Então deve haver uma diferença entre a vida de uma pessoa que é reinada pela morte e uma pessoa que reina em vida por Cristo Jesus. Deveria haver uma diferença na vida de uma pessoa que é reinada pela morte e uma pessoa que reina. Sim. Aqui fala que quando a gente prova do dom da justiça, a gente prova da graça de Deus, a gente deixa de ser reinado pela morte e a gente passa a reinar em vida. Certo? Certo. Tá bom? Agora vamos ali para o versículo 5 do capítulo 6. Fala assim, porque se fomos plantados juntamente com Jesus na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aqui está falando, se quando você foi batizado na morte de Jesus, gente, não é só um simbolismo. Você literalmente foi plantado na morte de Jesus com Ele. De tal maneira que literalmente é você morrendo com Cristo. Então ele está falando, se você morreu juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ele está falando, se você foi participante da morte de Jesus, tu vai ser participante da vida ressurreta dele. E eu creio que está falando isso da nossa ressurreição que vai acontecer, sim, mas não só disso, está falando a gente provar da vida ressurreta de Jesus Cristo hoje. A palavra de Deus fala que nós já ressuscitamos com Cristo, estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que a gente prova uma novidade de vida, porque verdadeiramente a gente nasceu de novo. A gente morreu para o antigo homem e a gente ressurgiu para o novo homem. Mas olha o que ele está falando, que se você foi participante da morte de Jesus, você também é participante agora da vida ressurreta dele. Olha qual que é a primeira palavra, onde é que está? No versículo 6. Fala, sabendo isto. Ele está falando que tu vai provar da vida ressurreta de Jesus, sabendo o que ele vai falar agora. Então existe um conhecimento que você tem que ter para poder permitir que essa vida ressurreta de Cristo manifeste na tua vida aqui na terra. Ele fala, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ele fala, porque aquele que está morto, quem está morto? Nós, em Jesus, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou em outras traduções, está livre do pecado. Aqui parece que está dizendo o quê? Que quando tu morreu em Cristo, meu irmão, você morreu para o pecado não tem mais domínio sobre você. Não é verdade? Tá. O que isso tem a ver, Natan, com o coronavírus, essas coisas? Você vai ver, avançando. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
sabendo, de novo a palavra sabendo, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Olha isso. Está falando que se Jesus ele morreu, agora ele está livre do pecado. Ele morreu pelo pecado por nós, ele está livre do pecado e fala que a morte não tem mais domínio sobre ele. Por quê? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Cara, se a morte não tem mais domínio sobre Jesus, porque ele já morreu e ressuscitou, se nós morremos com ele, a morte não tem mais domínio sobre nós. E quando eu falo da morte não ter mais domínio sobre nós, eu estou falando da morte, tudo aquilo que engloba o reinado da morte. Depressão, tristeza, falta, doença. Está entendendo? Se nós fomos libertados da morte. Sabe por que a gente foi libertado da morte? A palavra de Deus fala que por um pecado, que por um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado há morte. 1 Coríntios capítulo 15 fala, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Fala, o aguilhão da morte é o pecado. Só que o que acontece? A gente morreu para o pecado em Cristo Jesus. A morte não tem mais aguilhão. E agora a gente não é mais reinado pela morte, nós reinamos em vida. Agora nós somos espírito vivificante, nós trazemos vida àqueles que estão debaixo da morte. Então, se isso é verdade, cara, aqui está dizendo que nada que é do reino da morte deve ter poder sobre você. Por que a gente não vê isso na vida da igreja? Pelo menos não completamente, até mesmo na nossa vida, de não ver 100% do que isso significa, por falta de conhecimento da verdade. E enquanto a gente não começar a falar, meu irmão, eu vou ver o que a palavra de Deus diz aqui, e eu vou crer nela, independente do que isso significa, independente da rejeição que eu possa receber, da perseguição que eu possa receber, independente se eu vou ser tido como louco, eu vou crer na palavra de Deus. Se a gente tomar essa posição, é onde a gente vai permanecer na palavra de Deus e vamos ser libertos da mentira. Amém. Porque, cara, em algum momento a gente tem que estabelecer que Deus ele é verdadeiro sempre e todo homem mentiroso. Volto para Romanos 4. E eu já tenho que acabar. Romanos 4, a partir do versículo 17, fala como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Aqui está falando que o que Deus falou para Abraão. Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, eu te fiz pai de muitas nações. Ele fala, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra esperança. Olha que interessante. Aqui fala que Abraão creu em esperança contra esperança. Vemos quantas esperanças aqui? Duas. Essas duas esperanças, ela é cada uma de acordo com um tipo de sabedoria. Uma é de acordo com a sabedoria do mundo, outra é de acordo com a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus disse a Abraão, Abraão, eu te fiz pai de muita nação. De muitas nações. A sabedoria do mundo falou, Abraão, você vai morrer sem filhos e um servo teu vai herdar as tuas coisas. Aqui fala que quando Abraão ouviu a sabedoria de Deus, ele creu na esperança que é conforme a palavra de Deus, contra a esperança do mundo, que é conforme a sabedoria do mundo. De novo, 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. A nossa esperança, ela é conforme a palavra de Deus. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade,
mas foi fortificado. Fala, fortificado. Fortificado. Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha isso. Como é que ele não enfraqueceu na fé? Ele não atentou para a esperança do mundo. Ele não atentou para a sabedoria do mundo. Ele não foi pesquisar o quão perigoso era, o quão difícil era uma mulher ter um filho com a idade que a Sara tinha. Ele não foi pesquisar, ele não ficou... Fala que ele não atentou, ele não deu crédito, ele não prestou atenção, ele não focou na sabedoria do mundo. E dessa maneira ele não enfraqueceu na fé. E fala que agora ele fortificou na fé. Como? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus pelo quê? Pela promessa dada a ele. Antes dele ver o filho nascer, ele já estava glorificando a Deus como a verdade e realidade da vida dele. Alguém poderia olhar e falar, mano, você é louco, pelo amor de Deus. Tem certeza que pessoas ficaram pensando isso. Para, Abraão. Como assim? Deus falou isso para você já há alguns anos, já passou anos e cadê? Cadê? Um monte de pessoas falando, e aí, cara, até o ponto da Sara, da Agar, para ele ter o Ismael, para ele tentar cumprir na carne uma promessa do Espírito. Mas o que acontece? Ele teve que crer, ele teve que permanecer crendo. Ele não enfraqueceu porque ele não atentou para isso. Ele não ficou medindo a palavra de Deus com a realidade natural dele. Ele falou, Deus é poderoso para vivificar os mortos. Ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Então ele não atentou para o corpo dele já amortecido. E ele se fortificou na fé, dando glória a Deus. Então, cara, de novo, existe uma outra realidade que ela é fundamentada na verdade de Deus. E a gente pode viver ela desde que a gente escolha olhar apenas para ela. Apenas para a sabedoria de Deus. Então é a gente conhecer a sabedoria de Deus, a gente crer nela e andar nela, que a gente vai ver a manifestação que a palavra de Deus é liberdade, que a verdade de Deus diz manifestar na nossa vida. Agora, se a gente tentar juntar a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, irmãos, a gente vai poluir a verdade de Deus, já não é mais verdade, e a gente não vai provar da liberdade que a verdade traz. Então, de novo, quando a gente vai falar sobre... Cara, tudo quando a gente vai estudar, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente está constantemente o quê? Vendo o que a palavra de Deus diz. Para quê? Simplesmente para a gente ficar sabendo sobre algo? Não. A gente está querendo trazer transformação para a nossa vida, pelo que a palavra de Deus revela. Certo? Então, tudo, sempre que a gente está estudando a Bíblia, é nesse entendimento. O que a palavra de Deus diz em relação àquilo? E a palavra de Deus, quando fala isso, fala que seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade é que Deus ele é sempre verdadeiro. Não é verdade? Sim. Mas por que falar seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso? Porque é uma posição que tu deve ter. Deus é sempre ser verdadeiro. Só que em 1 João fala que aquele que não crê no testemunho que Deus deu acerca de seu filho, fala Deus mentiroso fez. Olha que interessante. Quando você não crê no que a palavra de Deus diz, às vezes você não vai falar tão abertamente, Deus é um mentiroso, eu não creio em você. Como assim? Nenhuma praga chegará à minha tenda? Eu não creio em você, Deus. A gente não falaria isso. Mas quando você fala, não, claro, sim, Senhor, sim, mas... Você está entendendo? E cara, eu não quero nem pegar no pé dessa questão. Tipo, cara, tu faz o que você quiser, mas a questão é, tu deve olhar para você mesmo e ver, cara, no que eu estou confiando? No que a gente está confiando? Será que o princípio das dores, quando vier algo mais pesado, como nós vamos estar nos encontrando? Quando a gente estiver na grande perseguição, ou seja lá o que for, a gente vai estar provando dos sinais do tempo do fim, coisas mais pesadas, como a gente vai estar? Qual luz a gente vai estar demonstrando? Que exemplo a gente vai ser? Em qual esperança a gente vai estar vivendo? Então você confessar a palavra de Deus é você concordar com o que Deus falou. Mesmo que pareça loucura para a sabedoria do mundo. Mas de novo, eu estou simplesmente chamando a gente para que a gente perceba que hoje, como todos os dias, mas nós estamos vivendo uma guerra entre verdade e mentira. E o mundo vai querer te bombardear de preocupação, temor, de medo, de angústia, de ansiedade. E não é só questão do coronavírus, não. Porque o coronavírus é uma coisa. Mas e aí? E agora? A galera que trabalha, que não vai receber seu salário, que vai diminuir as vendas. E aí? Já entra na questão das finanças. E aí?
Já começa a planejar tu ter um aperto financeiro. Começa a planejar entrar menos. Por que você vai planejar entrar menos se Deus é o teu provedor? Se Ele supre tuas necessidades segundo as riquezas dele e não segundo a tua quantidade de dinheiro que você tem no banco. Por que você vai deixar ficar preocupado com isso se a promessa de Deus diz que Ele é o que te supre, que supre tuas necessidades? Tá entendendo? Começa uma coisa a trazer outra, trazer outra, trazer outra, trazer outra, e cara, se tu não se estabelece e fala, não, eu não vou me atentar para a sabedoria do mundo. O que tu diz, Pai, em relação a essa circunstância? E amém, eu vou seguir o que tu diz. A gente não vai provar a realidade que a verdade traz. Então, eu senti da gente trazer a realidade, ei pessoal, o que a gente deve estar focando? No que a palavra de Deus diz. E escolher qual é a posição que a gente vai tomar nessa guerra da verdade contra a mentira. E se estabelecer na verdade de Deus, mesmo quando parece ser uma loucura para o mundo. E de novo, pode ser que a gente ainda, tu veja que tem a coisa para crescer em relação a isso. Amém. Então pega agora e começa a te fortalecer. Para que vai saber lá na frente, quando algo de novo acontecer, você esteja forte. Você esteja tranquilo. Você não esteja tentando ter fé, você tenha fé. Você fica tranquilo, você está em paz, você não está preocupado. Você está tranquilo. Porque tu está crendo no que a palavra de Deus, você se firmou na verdade, você foi libertado da mentira. Amém? Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.